Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje vamos falar sobre seno e cosseno de um arco. Você já estudou as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Vamos retomar essas ideias. Seja o triângulo retângulo ABC da figura a seguir, definimos seno, cosseno e tangente do ângulo agudo alfa como razões entre as medidas dos lados do triângulo, como indicado a seguir. Olha só, em relação a alfa, o seno vai ser o cateto oposto, representado aqui por AB, sobre a hipotenusa AC, que é o maior lado. Já o cosseno vai ser BC, que é o cateto adjacente, sobre AC, que é a hipotenusa, repito, que é o maior lado. Cateto adjacente é o cateto que é juntinho ao ângulo, certo? Já a tangente vai ser o cateto oposto a B sobre o cateto adjacente BC. Então, AB sobre BC. Agora pense e responda. Nesse mesmo triângulo, sendo BAC igual a beta, ou seja, se a gente considerar esse ângulo aqui, quais são as expressões de seno, cosseno e tangente de beta? Olha só, quando a gente muda o ângulo, a gente muda o cateto oposto e o cateto adjacente, porque vai ser o cateto oposto e o cateto adjacente em relação a esse ângulo. A hipotenusa, ela permanece a mesma. Então, o seno de beta, que vai estar localizado aqui, ele vai ser o cateto oposto, BC, sobre a hipotenusa, AC. Já o cosseno, ele vai ser AB, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, AC. E a tangente vai ser o cateto oposto, que é BC, sobre o cateto adjacente, AB. Agora, vamos ver esses conceitos na circunferência trigonométrica, estendendo-os para ângulos quaisquer. Seja M um ponto da circunferência trigonométrica associado ao número real alfa, vimos que M é a extremidade final do arco AM, de medida em radiano. Define-se assim: o seno de alfa é a ordenada do ponto M, ou seja, o y do ponto M. O cosseno de alfa é a abscissa do ponto M, ou seja, o x do ponto M. Logo, o eixo vertical, esse eixo aqui, ele é chamado eixo dos senos, tá? Todo y, seno. Já o eixo horizontal, esse aqui, o eixo dos x, é chamado de eixo dos cossenos, tá? Então, x, cosseno, y, seno, ok? Com isso, cada número real há correspondente a um ponto da circunferência trigonométrica de coordenadas. Cosseno de alfa, cosseno de um ângulo qualquer, será sempre o x do ponto. E o seno de alfa será sempre o y do ponto, que a gente já conhece como abscissa e como ordenada. Essas definições de seno e de cosseno são válidas para o ponto M em qualquer quadrante da circunferência trigonométrica e também para quando M está sobre os eixos, sendo que os sinais do seno e do cosseno variam conforme mostraremos a seguir. No primeiro quadrante, o seno é positivo e o cosseno é positivo. Observe bem, a ordenada M é maior que zero. Isso implica que o seno de alfa também vai ser maior do que zero. Observe aqui o quadrante. Esse primeiro quadrante
Aqui, ó, os y são sempre positivos e aqui o x também. Logo, o seno é sempre positivo e o cosseno também. No segundo quadrante, o seno é positivo e o cosseno é negativo. A gente pode observar, seno são os y, eles são sempre positivos aqui nesse quadrante. Já o cosseno, esse lado aqui, vão ser os x mais negativos. Logo, a ordenada de m é maior que zero, ou seja, o seno dos ângulos são maiores que zero, são positivos, e os cossenos são negativos. Já no terceiro quadrante, o seno e o cosseno são negativos. Olha aqui, o eixo dos y vão ser os y negativos. E aqui o eixo do x, também os x negativos. Então, tanto o seno quanto o cosseno serão negativos. Já no quarto quadrante, o seno ele é negativo, pois aqui ó, o eixo y, nesse quarto quadrante, tem os y negativos. E aqui, o cosseno vai ter os x positivos, ou seja, o seno é negativo e o cosseno positivo, cosseno e seno. Alguns valores do seno e do cosseno. Apresentaremos a seguir os valores do seno e do cosseno dos arcos, que vão ser bastante utilizados, tá certo? Olha só essa tabela. Aqui a gente tem a medida em graus e em radianos, tá? De 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 e 360. Lembrando que 30, 45 e 60 a gente já conhece como ângulos notáveis, tá? Mas aqui a gente também trouxe em radianos. Olha só, aqui temos a tabelinha relacionando os senos e aqui os cossenos. Lembrando que a gente sempre vai observar os eixos, tá certo? Olha, em 0 graus, o seno ele é 0. 30, 45 e 60, respectivamente, a gente tem aqui o seno igual a 1 meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Aqui em 90 graus, tá? Em 90, a gente vai ter o seno igual a 1, porque ele vai ser representado aqui pela ordenada desse ponto aqui. Ele sempre será 1. Já em 180, ele vai ser 0, porque não toca o eixo dos senos. Em 270, ele vai ser menos 1, porque ele vai estar tocando aqui o eixo dos senos com a ordenada aqui, menos 1. A ordenada é o y, tá? E aqui em 360, ele torna a ser 0, porque não vai estar tocando o eixo dos senos, que é o eixo do y. Já o cosseno acontece o contrário. Veja, em 0 graus, ele está tocando aqui, certo? Então, ele toca o eixo do x, que é o eixo dos cossenos, e ele é 1. Já em 90 graus, ele não está tocando o eixo dos cossenos, ele é 0. Em 180, ele é menos 1, tá? Porque está tocando o eixo dos cossenos, que é o eixo x, mas aqui no x negativo, menos 1, já que a gente está abordando a circunferência unitária. Aí em 270, ele é 0, porque ele não está tocando o eixo dos cossenos. Já em 360, ele torna a ser 1, certo? E aqui, novamente, os ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus, tá? Correspondentes aqui
raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1/2, tá? Em relação aqui aos cossenos. Mas não se preocupe, com o tempo e a prática das atividades, você vai memorizar tudo isso aqui sem perceber, tá, pessoal? O importante é que compreendam, mas não se preocupem. Com o tempo e a prática, a memorização vai acontecer. Dicas, tá? Aqui a gente tem o seno, tá bem? O seno é esse eixo aqui dos y. Observe que se a gente marcar os 4 pontos, a gente vai ter essas coordenadas cartesianas. Lembrando que o seno ele é representado pelo y. Então, aqui em 90 ele é 1, aqui em 180, 0, aqui em 270, menos 1, e aqui em 360, ele é 0. Tá bem? Para todos os ângulos que estiverem no primeiro e no segundo quadrantes, o seno será positivo, já que ele está nessa parte do eixo, ó, que representa os y positivos. Para os ângulos que estiverem no terceiro e no quarto quadrantes, o seno será negativo. Afinal de contas, pega essa parte do eixo aqui, ó, onde os y são negativos. Lembrando sempre que o cosseno está à frente, tá? E o seno depois. O cosseno são as abscissas e o seno as ordenadas, x e y consecutivamente, tá? Respectivamente. Olha só, aqui a gente tem o que a gente já acabou de falar. Seno de 0 vai ser 0, seno de 90, 1, seno de 180, 0, e seno de 270, menos 1. Aí aqui o seno de 360 torna-se 0, ou seja, só é diferente de 0 quando está aqui no eixo y, 1 e menos 1, tá certo? Os valores dos senos correspondem às ordenadas y dos pontos. Aqui vamos para o cosseno, que é esse eixo do x. Tá? Temos as mesmas marcações de pontos, é igual, tá certo? São iguais, são os mesmos pontos. Só que a gente entende o seguinte, já aí para todos os ângulos que estiverem no primeiro e no quarto quadrantes, ou seja, onde o eixo do x é positivo, o cosseno será positivo. Para os ângulos que estiverem no segundo e terceiro quadrantes, o cosseno será negativo, pois está aqui justamente na parte do eixo do x em que os x são negativos. Logo, a gente lembra mais uma vez que o cosseno sempre é as abscissas, tá? Ou seja, essa primeira parte dos pontos, e o seno a ordenada, tá? As ordenadas, que são essas segundas partes dos pontos. Ligados a isso, a gente tem o valor aí do cosseno. Cosseno de 0, observa aqui, ó, é 1. O cosseno de 90, ó, é 0. O cosseno de 180 é menos 1, porque está tocando aqui no eixo x, né? O cosseno de 270 é 0. E aí, o cosseno de 360 também é 1, porque toca aqui no eixo x. Ou seja, a gente só vai ter diferente de 0 quando estiver tocando o eixo x. Relembrando, seno quando estiver tocando no eixo de y. E o cosseno quando estiver tocando no eixo de x, certo? Basta essa compreensão para poder compreender também aquela tabela que vimos anteriormente. Então, redução ao primeiro quadrante. A partir dos valores de seno e de cosseno para o primeiro quadrante
e usando simetrias na circunferência trigonométrica, podemos estabelecer os valores de seno e cosseno para os arcos nos demais quadrantes. Assim, é possível determinar o seno e o cosseno dos arcos nos demais quadrantes a partir dos valores do seno e do cosseno dos arcos no primeiro quadrante. Redução do segundo quadrante para o primeiro quadrante. Seja M o ponto da circunferência trigonométrica correspondente ao arco de medida alfa, no ponto N indicado na figura aqui ao lado, é simétrico ao ponto M em relação ao eixo dos senos. Vejam que tem a mesma distância. Note que N é o ponto correspondente ao arco de medida π, que seria a semicircunferência até aqui, até 180 graus, menos alfa, tá? Que é esse ângulo aqui, que vai ser igual a esse ângulo também, tá? Então, N é o ponto correspondente ao arco de medida π menos alfa, tá certo? Então, veja. E os arcos de medida alfa e π menos alfa são arcos suplementares. A gente entende como suplementares a soma deles dá igual a 180, tá bem? O seno de π menos alfa é igual ao seno de alfa, lá do primeiro quadrante. E o cosseno de π menos alfa é igual ao oposto do seno de alfa. Ou seja, dois arcos suplementares têm senos iguais e cossenos opostos. Por quê? A gente lembra que aqui o eixo y aqui trabalhado são os y positivos, ou seja, o seno vai ser positivo. Já aqui, ó, nesse quadrante, o cosseno, ele é aqui o eixo x, mas a parte dos x que são negativas. Por isso que o seno vai ser igual a alfa e o cosseno vai ser igual, só que com o sinal oposto, tá certo? Assim a gente obtém, podemos escrever dessa maneira. O seno de π menos alfa, ou seja, aqui, tá? Ele vai ser igual ao seno de alfa. É a mesma coisa. Assim como o cosseno de π menos alfa vai ser a mesma coisa que o cosseno de alfa, só que com sinal negativo. Aí a gente diz que é o oposto do cosseno, certo? Vamos ao exemplo. Olha só, levando em consideração isso que eu acabei de falar dos sinais, né, que o cosseno ele é negativo nesse quadrante e o seno ele é positivo, aí a gente vai ter o seguinte, vamos para o exemplo. Seno de 150, ele vai ser igual ao seno de 30, que é 1/2. Já o cosseno de 150, ele vai ser igual ao cosseno de 30, só que com sinal negativo, ou seja, a gente diz que é o oposto do cosseno de 30. Então, menos raiz de 3 sobre 2. Então, o que vai mudar é o sinalzinho aqui, ó, de menos, no cosseno, tá ok? O seno, ele continua sendo positivo. Então, redução do terceiro quadrante para o primeiro quadrante. Vamos compreender agora? Seja M o ponto da circunferência trigonométrica correspondente ao arco de medida alfa, ou seja, esse ângulo aqui, o ponto P, indicado aqui nessa figura, ele é simétrico ao ponto M, em relação à origem. Olha só, note que P é o ponto correspondente ao arco de medida π mais alfa, tá certo? Aí, o seno de π mais alfa é igual ao oposto do seno de alfa. E o cosseno de π mais alfa é igual ao oposto do cosseno de alfa. Resumidamente, eu quero dizer
que o seno e o cosseno desse ângulo aqui, ele vai ser igual ao seno e o cosseno desse ângulo aqui, no primeiro quadrante. Vai ser a mesma coisa, só que com os sinais opostos. Assim a gente pode escrever dessa maneira, tá? E vamos compreender melhor com um exemplo. Olha só, a gente vai levar em consideração o sinal do seno e do cosseno nesse quadrante. Os dois são negativos. Por quê? O seno, que é o eixo dos y, ele representa aqui os y negativos. E o cosseno, que é o eixo dos x, ele representa aqui os x negativos. Então, ambos serão negativos. E o que eu quero dizer com isso? A redução do terceiro quadrante ao primeiro quadrante. Eu quero dizer que o seno e o cosseno dos ângulos do terceiro quadrante, eles serão iguais aos do primeiro quadrante, com uma diferença apenas de sinais. Vamos lá ao exemplo. Olha só, o seno de 210, que está lá no terceiro quadrante, o 210, ele vai ser igual ao seno de 30, só que com o sinal negativo na frente. Então, é o oposto do seno de 30. Então, é menos 1/2. O cosseno também. Ele vai ser aqui, ó, o cosseno de 210, que está lá no terceiro quadrante, ele vai ser igual ao cosseno de 30, que está lá no primeiro quadrante, só que com esse sinal negativo, ou seja, o oposto do cosseno de 30. Então, menos raiz de 3 sobre 2, tá? E tá aí a importância da gente compreender aquela tabelinha dos ângulos notáveis, tá? Os ângulos notáveis a gente tem que saber, seno, cosseno e tangente. Agora, por último, redução do quarto quadrante para o primeiro quadrante, tá? Seja M o ponto da circunferência trigonométrica correspondente ao ângulo aqui, alfa, o ponto Q indicado na figura ao lado é simétrico ao ponto M, tá? Em relação ao eixo dos cossenos. Note que Q é o ponto correspondente ao arco de medida 2π, ou seja, lá a circunferência completa, menos esse pedacinho, que é alfa, porque é igual a alfa aqui, a medida angular é igual, tá? E os arcos de medida alfa e 2π menos alfa, eles são arcos replementares, tá certo? E o que seriam arcos replementares? São aqueles cuja soma é 360 graus. Do mesmo jeito que a soma de ângulos que dê 180 formam ângulos aí suplementares. E quando a soma dá 90, são ângulos complementares, tá certo? Então, 360 são replementares, tá? Então, o que é que vai dar tudo isso? O seno de 2π menos alfa, ou seja, o seno nesse quarto quadrante aqui, é igual ao oposto do seno de alfa. E o cosseno de 2π menos alfa, ou seja, o cosseno desse ângulo aqui, no quarto quadrante, simetricamente igual ao do primeiro quadrante, é igual ao cosseno de alfa, ou seja, dois arcos replementares têm senos opostos e cossenos iguais, por aquela velha questãozinha do jogo de sinais, tá? Dos sinais aí que a gente vai ver melhor agora no exemplo. A gente vai levar em consideração, que aqui no quarto quadrante, como nós já vimos, se tratando dos senos, a gente está abordando aí os y negativos, tá? Portanto, y negativo me dá o seno negativo. Já os cossenos, a gente está trabalhando aqui no eixo do x com os x positivos no quarto quadrante. Então, o cosseno é positivo, certo? Logo, vamos ter um exemplo prático, do seno de 315, que é um ângulo que está aqui no quarto quadrante. Ele vai ser o seno de 45, vai ser a mesma coisa, porque
eles são simétricos, tá? Estão à mesma distância aí do eixo, no caso do eixo x, tá? Então, aqui o oposto de seno de 45 é menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno não vai ter esse sinal negativo, porque ele está aqui no eixo do x, os x positivos. Então, o cosseno de 315 vai ser exatamente igual ao cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, ok? A partir das relações de redução do quarto quadrante, podemos fazer mais algumas outras, agora com os arcos negativos, ou seja, com aqueles indicados no sentido horário. A gente viu isso aí em circunferência orientada, tá? Então, observa-se o seguinte: 360 menos alfa e menos alfa são medidas de arcos côngruos, né? São arcos aqui, ó, côngruos. Então, o seno de 360 menos alfa é igual ao seno de menos alfa, que é igual a menos o seno de alfa. Lembrando por quê? Porque o seno está aqui, ó, abordando aqui os y's negativos. Aí, com o cosseno, vai acontecer a mesma coisa. 360 menos alfa, né, é igual ao cosseno de menos alfa. São ângulos aqui, são arcos côngruos, que é igual ao cosseno de alfa. Em radiano, teremos a mesma coisa, tá certo? Nem vou repetir aqui, porque é igual, só que em π radianos. Logo, vamos a um exemplo na prática. Seno de 360 menos 45 é a mesma coisa que o seno de 315, que é igual a seno de menos 45, que é igual a menos seno de 45 graus, que é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Aí o cosseno, 360 menos 45 é igual ao cosseno de 315, que é igual ao cosseno de menos 45, se a gente for aqui no sentido horário, que vai ser igual ao cosseno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2, porque quando a gente aborda o cosseno aqui no quarto quadrante, a gente verifica que a gente está aqui no eixo x com os x positivos. Bom, alguma pergunta? Eu sei que algumas dúvidas devem estar pairando aí, mas prometo para vocês que quando a gente for praticar, tudo vai facilitar, tá certo? E qualquer dúvida, pode me procurar, já sabem onde me encontrar.